Oi, gente, boa noite. Eu vou falar primeiro rapidinho, dar um oi para vocês, porque depois ele pega o microfone e ninguém tira da mão dele, entendeu? Ai, gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu amo essa igreja, já admirava demais antes de nós fazermos parte, né, da Regional Unidade. Eu chego aqui, eu me sinto em casa, eu já vou ali na cozinha, já começo a fazer o meu chimarrão, já estou em casa. Eu amo vocês, eu amo ser recebida, estar junto com vocês. A alegria desse lugar contagia e toda vez que a gente vem aqui, a gente leva um pouquinho mais disso lá para Canoas e é maravilhoso. Então é uma honra de verdade poder estar aqui com vocês hoje. E eu sei que Deus vai falar muito nessa noite, vai nos trazer coisas novas nesse ambiente aqui que é maravilhoso. É impossível, né? Deus não se manifestar, Deus não entregar coisas novas. E muito obrigado por nos receber tão bem, com tanta alegria. É uma honra de verdade estar aqui. E agora eu vou passar para ele, eu já desço e eu deixo que ele vai. Gente, na verdade quem fala mais é ela. Mas ela tem que defender o lado dela, né? Muito boa noite, Sara Cavalhada. É uma honra, é um prazer poder estar aqui, poder dividir um pouquinho de uma palavra, né, que Deus colocou no meu coração. Nós estamos vivendo, né? Nós vivemos lá em Canoas, toda a nossa região e todo o Brasil, né, debaixo dessa campanha, conquistando o essencial, né? E eu tenho pensado, cada vez que eu vou ministrar uma palavra nessa campanha, pensando nesse tema, nos temas das palavras, e como a gente sonha, né? Como a gente tem sonhos, planos, quer conquistar coisas grandes, quer conquistar coisas, às vezes que a gente vê, nossa, será que eu vou conseguir chegar lá um dia? Será que eu vou fazer mesmo? Será que vai dar certo? Nós mesmos ficamos com um pouco de dúvida às vezes, né? De tanta coisa que a gente quer conquistar, tanta coisa que a gente tem para alcançar. E essa nova série de palavras me despertou algo, e eu tenho certeza que Deus tem me revelado algumas palavras para eu levar para a igreja. E essa noite não vai ser diferente. Deus tem uma revelação da palavra de Deus. Deus tem uma revelação da palavra dele aqui para entregar para vocês. E ele revelou isso para mim, colocou isso no meu coração antes de eu pensar em tudo que eu sonho, que eu quero conquistar, que eu quero alcançar. Eu tenho que primeiro pensar no que é essencial. No que é essencial para a minha vida, para que tudo flua, para que tudo dê certo. E o que é essencial, Deus colocou no meu coração que vem lá de cima. O que é essencial não está aqui embaixo, não é daqui. O essencial é o sobrenatural que está lá em cima. É o que eu preciso para que todas as outras coisas deem certo. Se eu buscar lá em cima, eu estou buscando no lugar certo. Se eu olhar para o alto, eu vou ter o que é essencial na minha vida, porque vem lá de cima. E o título dessa palavra hoje é Não Desista. Eu quero falar para vocês hoje, aqui na Cavalhada. Quantos já pensaram em desistir algum dia de alguma coisa na vida? Quantos já pensaram, essa semana, já pensou, pastor, essa semana em desistir aí? Não, ainda não. Todos nós pensamos, né? A gente pensa muitas vezes em parar, em desistir de alguma coisa, de algo. Eu vim trazer essa palavra hoje para vocês. Quero que tu saia daqui, quando tu passar daquela porta hoje, que o teu coração esteja assim, ó, eu não vou desistir, não importa o que aconteça. Eu não vou desistir, não importa o que eu esteja passando, não importa a circunstância, não importa o que esteja ao meu redor. Eu não vou desistir, porque tu vai aprender um pouquinho mais hoje, vai sair daqui com uma chave poderosa para a tua vida, para te aprender nos momentos difíceis, o que fazer para não desistir. Eu já começo essa palavra falando para ti, olha para o alto, busca lá em cima, que é lá de cima que vem o nosso socorro, e que vem a nossa direção para toda e qualquer circunstância. Mas no nosso dia a dia, igreja, na nossa caminhada, a gente vai enfrentar dificuldades, a gente vai enfrentar a dureza da vida. Muitas vezes a vida ela é injusta também, né? Injusta com pessoas que são boas, que não merecem. A vida é injusta, mas nós servimos a um Deus que é justo. Ele é justo, a vida não é, mas Deus é. Então entenda que não importa qual caminho que tu escolher seguir, que tu escolher ir, a caminhada ela pode ser dura. Vão ter momentos de tristeza, vão ter momentos de batalha, de luta. Tu vai te deparar com alguns momentos muito difíceis em qualquer caminho. Todo caminho
tem alguma dificuldade a ser enfrentada. Todo caminho tem alguma dificuldade onde tu vai esbarrar com ela. E quando tu encontra uma dificuldade, começa a pensar agora aí, participa comigo dessa palavra. Quando tu encontra uma dificuldade, como tu tem reagido? O que tu tem feito? Tem pensado somente em desistir ou tem desistido? Sabe o que muitas vezes nós fazemos quando encontramos uma dificuldade? Temos uma decepção, uma perda, uma tristeza, algo difícil no nosso caminho, a gente muda o caminho. Está numa direção, numa estrada, se levantou alguma coisa, algum período na tua vida difícil, triste, algum dia ruim. Às vezes um dia ruim, nós colocamos tudo a perder por causa de um dia ruim, de um dia de uma dificuldade. Ou nós fazemos o quê? Nós mudamos o caminho para desviar do problema, desviar da situação. Mas mudar o caminho, desviar das dificuldades, ela não te garante uma vida sem dificuldade, uma vida sem uma peleia, uma vida sem alguma tristeza, alguma decepção no caminho. Mudar o caminho não te garante isso. Na verdade, como eu falei antes, todo caminho vai ter uma dificuldade. Quando tu decide mudar o caminho por conta das dificuldades da vida, da tristeza, das decepções, na verdade só está escolhendo, tu está decidindo, na verdade, ir por um caminho de outros problemas, de outras dificuldades, de outras coisas a serem enfrentadas. Porque todo o caminho vai ter algo para te enfrentar. Todo o caminho, não existe caminho sem dor, sem uma tristeza. Tu pode ser feliz, ser uma pessoa feliz, mesmo passando por momentos tristes, por momentos difíceis. E nesses momentos é que nós temos que ter o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos voltados lá para cima, para eu não desistir. Porque senão, na hora da dificuldade, eu paro, eu desisto. Então, não pare. Não desista. Quando as coisas fugirem do teu controle, quando não acontecer do jeito que tu planejou, do jeito que tu quer, não desiste. Olha para o alto, porque é lá do alto que vem o nosso socorro. De lá que vem o nosso socorro. Eu vou falar um pouquinho, vou deixar para a próxima parte, eu vou falar de uma chave que vai mudar a tua vida essa noite aqui, quando tu entender isso. Eu vou inverter um pouquinho a ordem da minha palavra, porque todo mundo tem um propósito. Deus tem um propósito, deve ter ouvido isso já muitas vezes na tua vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito para ti. E quando nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, não importa o que aconteça no caminho, eu olho para o propósito e eu não paro. Uma resposta, uma confirmação de Deus para a minha vida, de que eu estava orando ali no meu lugar e falando: Deus, se me conduz, eu tenho muito temor com o altar, né? Me conduz para esse altar, eu não quero dar um passo, não quero subir aqueles degraus se o Senhor não me levar até lá. Eu não quero me mexer daqui, se o Senhor falar para mim, vai, eu vou. Se falar não vai, eu não vou. Se o Senhor não falar nada, eu vou ficar paradinho aqui no meu lugar. Não quero dar um passo daqui se o Senhor não me conduzir. E quando começaram aqui a ministrar aquele louvor ali, para mim foi o que eu precisava, né? Porque nós ouvimos muito esse louvor, é um louvor para devocional, um louvor que toca sempre lá em casa. Lá na minha casa sempre tem barulho de oração, tem louvor, tem barulho, tem música alta, tem barulho de anjo, tem tudo lá dentro. Lá dentro da minha casa é sempre assim. Eu estou na sala muitas vezes, Carol levanta, vai para o quarto, quando vê, é aquela barulheira lá dentro, parece que tem umas 10 pessoas com ela orando lá dentro. Ela está orando, ela está lendo, ela está chorando, e eu fico com vontade de entrar junto, eu já vou junto, já também entro lá para dentro. Sabe, esse louvor, né, essa canção mexe muito, né? É por causa dele que nós não desistimos. Tu quer um motivo para não desistir? Olha para cima, olha para ele. Eu acho que já é o suficiente, né? Já seria o suficiente para nós. Mas pensa no propósito. Olha para o propósito. Uma vida sem propósito é uma vida vazia, uma vida triste. Quem não sabe para onde vai, não sabe para onde está indo, não sabe por que eu nasci, não sabe por que Deus me chamou, para quê, é uma vida triste, é uma vida vazia. Uma vida, tu está num caminho e tu não tem um propósito, não saber para onde vai,
É muito frustrante não saber qual caminho seguir, não saber o que fazer, e tu te depara com as dificuldades do dia a dia, da nossa vida, e aquilo te paralisa. Paralisa a ponto de ou eu mudo o caminho e passo uma vida inteira assim, mudando de caminho, fugindo do problema, contornando o problema, contornando as dificuldades, contornando a dor, aquela decepção, aquela mágoa que eu não consigo me liberar dela, não consigo liberar o perdão. Quem vive uma vida sem propósito tem o seu caminho, a sua vida, a sua trajetória marcada por decepções. Agora, quem vive uma vida com propósito, quem leva uma vida com propósito, tem o seu caminho marcado por conquistas, por vitórias, em cima de cada uma dessas decepções, em cima de cada uma dessas mágoas, em cima de cada uma dessas tristezas. Para quem tem propósito, toda crise, toda dificuldade, todo problema se torna uma oportunidade. Para todo problema, para toda dor, para toda crise, tem uma oportunidade que Deus está te dando. Quando tudo desmorona ao teu redor, se tu leva uma vida nos caminhos do Senhor, se o teu coração está entregue, se a tua vida está entregue no altar, se a tua vida, tu está levando uma vida em santidade, buscando ao Senhor, esse é o caminho que tu está seguindo. Tu está nesse altar aqui, tu está entregue, tu está com o teu coração assim, tu bota o teu coração numa bandeja, entrega na mão do teu líder e fala: líder, me ajuda. Entrega para o teu pastor e pede ajuda. Se essa é a vida que tu está levando, quando tudo desmoronar ao teu redor, quando tudo der errado, sabe o que tu tem que fazer? Não tem que desistir, tem que dobrar o teu joelho e falar: Deus, o Senhor está no controle, não é? Se é o Senhor que está no controle, é o Senhor que está fazendo isso tudo. Então eu aceito a correção, eu aceito que o Senhor está tirando do meu caminho, eu aceito essa dor, eu aceito tudo. Deus não está no controle de tudo? Não está no controle da tua vida? Tu acha que Ele vai perder o controle da tua vida? De uma situação, de algo que está acontecendo ao teu redor? Não vai. Então nessa hora, olha ao redor. Certamente vão ter algumas oportunidades surgindo. Oportunidade de tu te movimentar, de tu te fortalecer, de tu fazer alguma coisa que tu não estava fazendo. Sabe por que Deus nos leva muitas vezes para o deserto, para o meio de uma crise, para o meio de uma turbulência muito grande? Para Ele ver o que tu tem para oferecer no meio da crise, para Ele ver o que tu tem para oferecer no meio da dificuldade. Porque quando tudo está indo bem, né, é maravilhoso. Quando está tudo indo bem, eu pulo, eu danço, eu me alegro na presença de Deus. Eu oferto 5.000 no altar, eu oferto 10.000, mas e quando vem a dificuldade, o que eu faço? O que eu tenho para oferecer? O que eu tenho para ofertar? E todo mundo tem muitos sonhos, como eu falei, todo mundo quer crescer, quer chegar em lugares altos, mas o segredo para chegar em lugares altos, para crescer, não está na grandeza dos teus sonhos, nem na grandeza daquilo que tu pede para Deus. Está ligado àquilo que tu tem para oferecer. O que tu tem para oferecer quando Deus te coloca numa crise? É uma oportunidade que Deus está te dando de fazer mais. Eu sempre tive no meu coração, eu aceitei Jesus com 28 anos de idade. Eu tenho bem mais tempo longe de Deus, eu tenho bem mais tempo servindo ao diabo do que servindo a Deus, servindo a Satanás, servindo ao mundo, do que servindo a Deus. Tem muito mais tempo. Mas eu, quando aceitei Jesus, o impacto que teve o Evangelho na minha vida e a palavra de Deus na minha vida, fez eu acordar, eu despertar e pensar quanto tempo eu perdi na minha vida. E até hoje eu batalho, até hoje eu estou correndo atrás para tentar conquistar alguma coisa, correndo atrás do tempo perdido, tudo que eu não fiz até meus 28 anos de idade. Quando eu cheguei na igreja pela primeira vez, eu fui numa célula pela primeira vez, né? E botei meus pés naquele lugar, sentei lá para ouvir a palavra de Deus. Foi quando o Evangelho me impactou. Botei os meus pés lá naquele lugar. Eu cheguei lá, eu era um cara que, dos meus 13 anos de idade até os 28 para 29, eu usei tudo que é droga que existia, que chegou para onde eu morava, perto de mim, o que o dinheiro podia também dar. Quando eu cheguei lá, naquela célula, eu já tinha sido preso 3 vezes. Eu levava uma vida, eu estava indo ladeira abaixo.
Eu estava totalmente destruído. E a única coisa que podia me salvar, a única coisa que podia mudar a minha história, a minha vida, era o Evangelho. Não tinha outra coisa. Mas ninguém nunca tinha falado para mim. Não sabia quem era Jesus, não sabia do que ele fez na cruz, não sabia de nada disso. E daí me enrolaram para me levar para uma célula. Eu fui meio sem querer para aquela célula. E a partir dali a minha vida começou a ser transformada. Começou a mudar. Olha o impacto do Evangelho, da palavra de Deus na vida de uma pessoa. Olha o impacto do Evangelho na vida de uma pessoa. Eu, no meio da maior crise da minha vida, eu sentei, eu pedi ajuda depois, mas daí eu falei assim, não, me convidaram para ir no revisão de vidas, e daí eu pensei assim, não, eu preciso de ajuda, eu sei, mas também igreja eu não quero. Essa era a minha cabeça. Não, tudo bem, eu quero ajuda, mas igreja não, crente não, eu pensava assim, né? E olha o impacto, olha a mudança, olha o que Deus fez na minha vida, que Deus transformou. Quando eu estava no meu revisão de vidas, a primeira coisa foi um livramento de Deus, né? Que a bispa Cris, naquele revisão de vidas, foi falar comigo no momento, ministrar comigo, e falou, olha, Deus está mandando eu te dar um recado. E eu, como assim? Não entendia nada, estava perdido assim. Ele está mandando eu dizer que Ele está te dando a tua última chance hoje. Que se não fosse essa chance, a tua última chance hoje, é porque Ele está te livrando da morte, ela falou. É a tua última chance. E eu não entendi nada daquilo. Ela ministrou comigo, começou a orar em língua. Eu também comecei, eu caí, não sabia nada que estava acontecendo. Quando eu saí do revisão de vidas, eu fiquei sabendo o que era aquilo. Onde eu morava, 3 pessoas que trabalhavam comigo foram mortas, assassinadas, e um não morreu, e era para eu estar ali no meio, um outro foi preso, aconteceu uma coisa assim muito doida. Mas Deus foi lá no meio da maior crise da minha vida e me deu uma oportunidade. Alexandre, tem que fazer alguma coisa por ti agora, te mexe. Tudo que tu não fez é hora de tu fazer, mas não desiste. E eu peguei aquilo para mim e pensei, agora é a hora ou eu mudo, ou minha vida vai ter um fim logo logo. E de lá para cá, como eu falei, eu vivi correndo contra o tempo, para tentar conquistar alguma coisa na minha vida. E Deus, Ele foi tão maravilhoso, me surpreendeu, o Evangelho me impactou de uma forma que hoje, às vezes eu olho para a minha vida e eu nem acredito, por que Deus me escolheu, pegou eu e fez o que Ele fez comigo, por que Ele fez isso? Eu aprendi que para eu não desistir, para que a minha vida pudesse ter outro rumo, eu tinha que primeiramente não tirar os meus olhos do propósito que Deus me deu e olhar sempre lá para o alto, olhar para cima, olhar para o lugar da onde vem o meu socorro. E existe uma realidade espiritual. Quantos aqui acreditam no mundo espiritual? Se vocês acreditam no mundo espiritual, então entenda uma coisa, tudo acontece primeiro lá em cima. Para acontecer qualquer coisa aqui embaixo, primeiro tem que acontecer no mundo espiritual. Tem que vir lá de cima primeiro. Existem forças espirituais que atuam aqui nessa terra, na nossa vida, tentando nos paralisar, tentando acabar com a nossa vida, mas tudo começa lá em cima primeiro. Tudo é conquistado lá em cima primeiro, tudo vem de lá. Os fatores naturais, o que acontece aqui, interferem sim, mas é apenas o reflexo do que vem lá de cima, do mundo espiritual. Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia em Gênesis 1:1. Pode ser essa versão aqui. No princípio Deus criou os céus e a terra. O que está falando? Deus criou o céu e a terra, ou Deus criou a terra e o céu? O céu e a terra. Ele criou primeiro o quê? Primeiro o céu. Deus não começou aqui embaixo.
ele começou lá em cima, certo? Mas Deus, ele é poderoso, ele pode todas as coisas. Ele podia ter criado tudo junto, feito tudo ao mesmo tempo, ou feito primeiro a terra, depois o céu. Estaria escrito ali na Bíblia isso. Mas a palavra diz que ele criou os céus e a terra. E tu sabe por que isso? Por que Deus criou os céus e a terra? Primeiro o céu. Porque o céu é referência para a terra. Porque o céu é referência para nós. Porque o céu é referência para tudo que eu for fazer na minha vida. O céu é referência. Guarda isso no teu coração. Deus não começou de baixo, começou de cima. Porque o céu é referência. Por isso que ele fala. Por isso que quando que Jesus fala e nos ensina a orar, que seja feita sua vontade aqui na terra, como é onde? Lá no céu, lá em cima. E quando Jesus fala, vai para um outro texto aí, Mateus 27, 51. Jesus fala, na cruz está consumado. Na palavra diz que o véu se rasgou como? Vamos ler ali, Mateus 27, 51. Mateus 27, 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo, e a terra tremeu e as rochas se partiram. O véu se rasgou do alto para baixo, de cima para baixo. Por que o véu ele não se rasgou de baixo para cima? Porque a salvação ela não nasce do homem. A salvação ela não nasce do homem para Deus, mas sim de Deus para o homem. A salvação não são as obras que eu faço, o que eu faço que me leva para a salvação, mas a obra que Ele fez. E a única forma que tinha de Deus, da minha vida ser transformada, era vindo a salvação dele lá de cima. Não tinha outro jeito. Não é a obra que eu faço, mas é a obra que Ele fez. Ninguém é salvo pela terra, nós somos salvos pelo céu. Amém? Por que eu estou falando isso, igreja? Como eu falei, não desiste. E para ti não desistir, tu tem que entender muito esses princípios. Tem que sempre olhar para cima, olhar para o alto, independente do que aconteça, do que está no teu redor, do que está acontecendo. Olha para o alto, que tu vai ter muitos motivos para não desistir. Mateus 6:33, volta um pouquinho ali. É por isso que Jesus fala em Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus, qual que é esse reino que nós estamos falando? É o reino lá de baixo, é o lá de cima ou é o reino aqui de baixo? É o de cima. O reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando eu priorizo as coisas lá de cima, os céus eles são como um celeiro na minha vida, que derramam coisas, derramam bênçãos, lançam coisas boas para a minha vida. Esses celeiros têm janelas que se abrem, e essas janelas derramam bênçãos sobre a minha vida, e eu olho lá para cima, eu vejo as coisas acontecendo, eu vejo, quando eu priorizo as coisas de Deus, Ele cuida, Ele prioriza as minhas coisas, e eu não desisto. Do céu vem pão, do céu vem azeite, do céu vem fogo, do céu vem cura, do céu vem provisão, prosperidade, do céu vem bênção. Por isso que o salmista fala, olho para o céu, da onde vem o meu socorro? Da onde vem o meu socorro? Eu olho, o salmista fala, eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Ele está olhando para os montes, ele está olhando para onde? Para cima. Ele não está olhando para a terra, olhando para baixo, ele está olhando para os montes, para lugares altos. Ele está olhando para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro. Eu estou dando todos esses exemplos, mostrando na Bíblia, confirmando na palavra o que eu estou falando, para que você entenda, igreja, essa noite, que no meio da crise, no meio da dificuldade, no meio do problema, sempre tem uma oportunidade. Quando eu olho para cima, as oportunidades começam a aparecer. E Deus começa a abrir o céu sobre a minha vida. Começa a abrir o céu sobre a minha vida. Na Bíblia fala também uma história muito conhecida, todos devem
já devem ter ouvido falar, Marcos 6:41, diante de uma multidão de pessoas, com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus tinha uma circunstância muito difícil, algo muito difícil para fazer, como que ele iria alimentar todo aquele povo, aquela multidão. E olha o que fala, Jesus pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para onde? Os abençoou, depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem, e também repartiu os 2 peixes entre todos. Jesus naquele momento, com 5 pães e 2 peixes, tendo que alimentar uma multidão de cerca de 5.000 homens, 5.000 homens, fora as mulheres, fora as crianças. Imagina a dificuldade, o problema, o que ele estava enfrentando ali. E o que ele faz? Ele pega o pão, ele reparte, ele olha para cima e ele dá graça, e do céu vem o socorro. Diante dessa multidão, Jesus olhou para cima, ele não olhou para a multidão, ele não olhou para o problema que ele tinha para enfrentar, para a dificuldade que ele tinha, ele olhou para cima, porque ele sabia que de lá vinha o socorro, de lá vinha a solução, e ele alimenta toda aquela multidão, e ainda sobram 12 cestos cheios. O céu, o que eu aprendo com isso tudo, com esses exemplos, com essas passagens na Bíblia que eu mostrei para vocês? Que o céu é a fonte, que o céu é a referência, e quando eu priorizo as coisas lá de cima, Deus cuida de tudo aqui embaixo para mim. O que é essencial para a minha vida? Essencial para a minha vida é me preocupar com as coisas de Deus. Essencial para a minha vida é me preocupar com as coisas do reino lá de cima, e não com o reino aqui de baixo, porque tudo que eu preciso, Ele vai mandar lá de cima para me salvar, Ele vai mandar o socorro, Ele vai cuidar de mim, vai direcionar a minha vida de uma forma que quando eu enfrentar uma dificuldade, eu vou enxergar uma oportunidade, e eu vou passar por ela, eu vou enfrentar, bom, agora eu vou para outra, aquela lá não me para mais, agora vai vir outra dificuldade, eu vou enfrentar também, eu vou vencer, até que chega um momento da nossa vida, que não é qualquer coisinha mais que te deixa desesperado, porque tu entende, tu começa a discernir o mundo espiritual, e tu sabe que tudo vem lá de cima, e o que vem lá de cima, o que vem de Deus para a tua vida, meu irmão, se Deus falar, se Deus liberar, está decretado, não tem dificuldade que pode te paralisar. Nós temos um inimigo que vai tentar, mas ele não pode mais fazer isso. Quando o céu se abre sobre a tua vida, quando o céu se abre sobre qualquer circunstância, sobre qualquer coisa, não tem nada que pode impedir, não tem nada que pode parar, não tem nada que pode fazer o céu parar de mandar provisão, bênção, milagre sobre a tua vida. Nada pode impedir isso. Essa palavra, essa revelação da palavra que Deus me deu, eu tenho certeza, mostra para mim que não importa o que aconteça, não importa como que as coisas estejam andando, como que está o meu caminho hoje, se eu parar, olhar ao meu redor e pensar, não, mas quem está no controle é Deus, eu vou olhar para cima e Deus vai mandar a provisão, e Deus vai mudar a minha história, e Deus vai fazer com que tudo na minha vida, tudo que é essencial chegue até mim, e quando isso chegar, eu não desisto por nada, meu irmão, porque Deus é o meu socorro, nele é o meu refúgio, é Ele que conduz a minha vida, é Ele que me leva a cumprir o meu propósito de vida. E se eu tenho um propósito de vida, a minha vida e a minha caminhada, ela é marcada por vitória e não por decepção. Amém, igreja? Glória a Deus. Crises geram oportunidades. Guarda isso no teu coração. Eu vivi uma grande crise na minha vida, queria compartilhar isso com vocês. Quando eu aceitei Jesus, e eu sempre fui apaixonado pelo Arena. Eu cheguei na igreja e o Arena jovem, era muito jovem, eu tinha 28 anos, e a faixa etária do nosso Arena lá era de 12, 13, 14 anos, então eu era o tiozão do Arena, eu ficava meio fora assim, deslocado, né, aquelas brincadeiras que o pessoal fazia, todo, né, eu era de outra época, digamos assim, e o que eu fazia, né, recém-convertido, eu reclamava muito, né, reclamava com o meu líder, falava com o meu pastor, até que um dia o pastor, conversando comigo, falou assim para mim, o negócio é o seguinte, cara,
Em vez de tu... tudo que tu está me falando eu já sei. O que está acontecendo, como é que está difícil. Mas em vez de tu reclamar tanto, falar, por que tu não faz alguma coisa para mudar essa realidade? Às vezes a gente espera que o líder só vai nos amaciar, né? Passar a mão ali e tal. Mas o líder tem que nos confrontar e falar o que a gente precisa ouvir, né? Pastor Zezinho, homem de fé. Pastor Zezinho pegou e falou, por que tu não faz alguma coisa? Em vez de só reclamar e ficar olhando para a circunstância, para o problema. Ele falou assim, ó, tá cheio de jovens da tua faixa etária, precisando encontrar um ambiente bom, acolhedor, do jeito que tu queria que fosse, para que eles permaneçam na igreja. Enquanto não tiver esse ambiente, eles podem até vir, tu até convida, eles vêm, mas eles não permanecem. E naquele momento eu vi uma oportunidade que Deus estava me dando. Deu fazer alguma coisa. E eu pensei, bom, aquilo que eu não queria de jeito nenhum, não conseguia falar em público, conversar, então nem para conversar eu servia. Eu vou abrir uma célula. Falei para o pastor Zezinho, eu vou abrir uma célula e eu vou fazer tudo que envolver essa minha célula vai ser para trazer pessoas, uns jovens ali, pelo menos de 18 para cima, porque tem muita gente aí fora precisando de referência. A falta de referência, as referências hoje que estão na internet, gente, é complicado. A nossa juventude não tem referência. E eu pensei, eles precisam de um lugar assim. Eu via Brasília, os lugares lá explodindo, como é que era a arena e tal. Mas daí quando eu chegava no nosso arena assim e tal, era uma arena muito jovem. Os meus amigos não permaneciam, não se encaixavam ali. E eu abri uma célula e comecei a fazer um movimento assim. E consegui alcançar, inclusive meu irmão e tantas outras pessoas, abrir célula na rua, no quiosque. Eu quero abrir célula para quem precisa, quero abrir célula para quem precisa ouvir a palavra de Deus, eu quero abrir célula para essa gurizada doida que está aí na rua, que não tem referência. E eu orava por isso para Deus, e Deus me colocou nesse lugar, me colocou em células assim, com pessoas assim, e eu enfrentei mais uma dificuldade. Porque eu falava para as pessoas, gente, amém, vamos começar a célula. Todo mundo começava a rir, porque estava todo mundo chapado na célula. Eu só falava, vamos começar a célula, boa noite. Começava aqui, todo mundo virava para lá, começava a rir. Chegava na célula, bebendo, chegava fumando. E eu, pode vir, pode chegar todo mundo aqui, vem aqui. Eu comecei a pregar. E vi Deus do zero, assim, pegando essas pessoas e transformando a vida delas, que hoje são líderes dentro da igreja. Aleluia, dá uma glória a Deus aí por isso. Eu tinha uma grande dúvida. Será que Deus tem um propósito, tinha um propósito para a minha vida? E Ele fez isso comigo, me tirou daquele lugar, porque Ele tinha um propósito para mim. Alexandre, tu vai pregar, tu vai estar à frente de uma igreja, um dia tu vai ser pastor. Será que era para mim? Será que era só para mim? Ou será que o evangelho tem esse impacto e pode fazer isso na vida de qualquer pessoa? E eu comecei a ver aquela gurizada sendo ganha para Jesus, tudo ali dessa mesma forma. E hoje nós temos líderes dentro da igreja que saíram dali daquele lugar e fizemos todo um movimento para a arena ser esse lugar para receber pessoas de todo tipo de idade. Jovens casados, jovens com filhos, jovens adultos, todo mundo. E esse movimento começou a tomar conta, começou a mudar. Eu comecei a liderar uma equipe, depois de liderar uma célula, e botei essa identidade, essa cara na equipe, e o negócio começou a fluir, começou a funcionar. Mas o pastor Zezinho foi o cara que fez eu enxergar uma oportunidade no meio da crise que eu vivi. Acho que foi a maior crise que eu vivi no meu ministério, foi essa. Porque daí quando eu estava nessa crise, o que eu fazia? Eu queria sair do problema. Não vou mais para a arena, vou ir para Conexão. Tinha Conexão na época, né? Daí cheguei no Conexão e tal, daí eu não me encaixava também. Não, vou para o MSA, vou para os adultos. Daí os adultos era só boa noite, domingo a gente se vê e tchau. Não tinha, eu era muito doido, eu era muito louco, eu era muito pirado, eu queria fazer as coisas e tal. E daí não deu certo ali também, deu até a hora que eu pensei, não, mas é eu que, o problema acho que é eu, né? Eu que não estou fazendo nada. Eu vou para outra igreja, eu vou congregar lá na sede. Fui congregar na sede.
Não adiantou nada, só adiantou quando eu vi que aquela crise que eu tinha dentro de mim, tinha muita oportunidade, tinha muita gente precisando que eu fizesse alguma coisa. E eu comecei a me movimentar, comecei a me mexer, comecei a olhar para o alto, olhar lá para cima, e Deus começou a mostrar tudo que um dia lá no Revisão de Vidas Ele falou para mim, me mostrou que eu iria fazer, que eu ia ser, onde eu ia chegar. Mas que em primeiro lugar, eu ia ter que olhar fixo para Ele. Porque se eu não olhasse para Ele, eu ia desistir no meio do caminho. Qualquer problema, qualquer coisa, a gente pensa em desistir. Eu estava olhando nas redes sociais hoje, que maravilha que vocês fizeram hoje aqui, né? A festinha para as crianças, que coisa maravilhosa. A igreja, que nem o pastor falou, né? Todo mundo estão copiando a pastora, né? A intensidade que ela faz as coisas, todo mundo faz também. É muito legal de ver. Quem é que trabalhou hoje aqui, estava aí participando de tudo, trabalhou, se envolveu? Vocês estão cansados? Deve estar desde cedo aqui, né? Não estão? Porque o cansaço muitas vezes já faz a pessoa querer desistir, né? Só que é outro tipo de cansaço. Esse cansaço que tu sente é uma coisa, isso aí te motiva, não te motiva? Tu vê o rostinho daquelas crianças, ou quando tu vai para uma revisão de vidas, trabalhar, servir, passar um frio lá, dormindo naqueles colchão lá. É ou não é? Mas isso te motiva, Deus te deixa, parece cada vez mais forte. Tu dorme, às vezes, 4 horas, parece que tu dormiu 12, levanta assim renovado, novo, pronto. Quando eu coloco os meus olhos em Deus e me preocupo com o reino de Deus, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. A palavra de Deus nos garante isso, e eu sou herdeiro dessa palavra. Às vezes eu vou orar e falo para Deus, Deus, eu sou herdeiro dessa palavra, essa herança é minha também, então revigora as minhas forças, me dá uma palavra, me coloca para cima, não me deixa desistir, porque eu penso também muitas vezes. Às vezes tu olha tanta coisa que tu tem para fazer, a gente está alguns meses à frente de uma igreja, e a responsabilidade, a batalha é grande, mas a autoridade também aumentou, e nós temos vencido batalhas que nós nunca pensávamos que iam vencer, mas estamos vencendo elas em nome de Jesus, olhando lá para o alto, olhando para cima. E é essa palavra que eu queria que o teu coração ficasse hoje preenchido. Se tu tem pensado em desistir, se tu olha ao teu redor e de repente tu vê que nem Jesus, quando olhou aquela multidão, né? Que problema que eu tenho para resolver aqui? E daí manda os discípulos de ir lá e dividir os grupos de 50 e tal, para alimentar todo mundo. Olha o trabalho que os discípulos tiveram. Daí tu vai e leva o pão, a gente que reclamou, meu pão é menor, por que o dele é maior e o meu não é? Imagina a confusão que era naquilo lá. E no meio da confusão a gente se perde, a gente quer desistir, a gente quer parar. E daí Jesus pega e resolve tudo. Bom, olhe para cima, Deus, agora é contigo, Ele faz um milagre. Tu já te viu em alguma situação assim? Que só um milagre podia te salvar, só um milagre podia acontecer para aquela situação mudar? Eu já me vi em situações assim, e Deus nunca me deixou na mão. Deus nunca deixou eu ser envergonhado, porque as pessoas tentam muitas vezes nos acusar, nos envergonhar, e Deus nunca deixou eu ser envergonhado por conta do Evangelho, em lugar nenhum. Às vezes a gente pensa, o que os outros vão pensar, né? Eu ficava com aquele negócio no meu coração, agora a minha família toda vai estar me vendo lá, diz que o Alexandre agora é missionário na igreja, eles tudo estão me chamando de pastor lá. Todo mundo ria, folgava, né? Falava, lá chegou o pastorzinho, quando ia no churrasco da família, né? Mas eu nunca fui envergonhado, bem pelo contrário. Quando o negócio aperta, sabe quem é que eles procuram? O pastorzinho. É com eles que eles querem. Eu estou vivendo um milagre na minha vida, uma resposta de oração que eu apresentei para o Senhor. Apresentei hoje de novo aqui no altar quando o pastor orava, que é o meu pai está conhecendo a Jesus. E agora ele está lá no pré-revisão que está acontecendo em Canoas. Ele vai ir para o revisão de vidas. Ele foi o primeiro a fazer a inscrição dele e falou, eu vou. Se não é Deus, eu não sei o que é isso, porque o meu pai, para vocês terem a noção, o relacionamento era tão ruim, que eu tinha dentro do meu coração assim
um alvo na minha vida. Eu pensava assim, eu vou um dia matar o meu pai. Era tanto ódio, era tanta raiva do que acontecia dentro da minha casa. O filho homem, né, comprava sempre o lado da mãe, a briga, né? E eu pensava, um dia eu vou matar meu pai. Meu pai não se dá com praticamente ninguém da família. Meus irmãos, acho que o meu outro irmão agora se dá com ele. Meu irmão aceitou Jesus, fez o revisão, se batizou. E o meu pai está indo para revisão. Numa bela noite, eu falei para um amigo meu que, olha, hoje eu vou matar o meu pai. Depois de ter dado uma briga lá na minha casa. E ele, sabendo disso, conhecia meu pai também, foi lá em casa e falou assim, tudo bom? Eu deixei uma arma aí com o Alexandre, você podia me entregar ela, que é minha, não sei o que, falou. E meu pai foi, ele disse que está lá em cima do guarda-roupa. Meu pai foi lá e pegou e entregou uma maletinha assim, com 2 armas para ele, ele levou. Até hoje meu pai nunca abriu a boca, não falou nada, não me cobrou nada, que história é essa, não sei o que, nunca falou nada. Ele ficou assim, mas aquele dia, aquela noite, aquela arma, eu queria matar meu pai. E Deus me colocou, me levantou como um intercessor pela vida dele. E eu nunca parei de orar. Eu estava orando agora aqui, peguei minha carteira, tenho uma ovelhinha na minha carteira com o nome do meu pai. Sei lá, eu não sei qual revisão, porque eu fiz 6 revisões de vida. Mas em um daqueles lá estava aquele papel e todos os nomes que estavam ali, essas pessoas aceitaram Jesus. E faltava o meu pai, e meu pai ainda não. E eu nunca parei de orar pelo meu pai. Quando eu saí do meu revisão de vida, a primeira coisa que eu fiz foi ir ver o meu pai. Fui no trabalho dele, pedir perdão para ele. E comecei a partir dali a ser um intercessor pela vida do meu pai. Hoje eu estou vendo Deus fazer isso na minha vida. Eu olhava, glória a Deus. Isso merece uma salva de palmas mesmo. Eu olhava para o alto, olhava para Deus e falava, Deus, parece ser impossível, mas eu tenho fé, um dia vai acontecer, um dia vai acontecer. Ele não perde um culto, estava lá fazendo dancinha, para a direita, aqui meu pai, para a esquerda, batendo palma, dando voltinha, todo culto meu pai está lá, não perde um. E sabe quando que ele começou a ir na igreja? Quando que ele foi assistir o culto e nunca mais parou de ir? No culto que os pastores foram enviados, e a Carol e eu fomos ungidos lá como missionários à frente da igreja. Eu convidei ele para ir, já tinha feito muitos convites, e aquele dia eu convidei ele para ir, falei o que estava acontecendo e ele foi. E dali em diante ele nunca mais parou. Eu tenho certeza que a autoridade, como eu falei, mudou. E as minhas orações, a partir daquele momento ali, parece que fizeram efeito assim, naquele dia. E ele manda mensagem para todo mundo, nem sabe, o Alexandre agora é pastor. Estou indo lá na igreja e por aí vai, fala para todo mundo isso. E eu vejo isso como, gente, como um milagre de Deus. Porque o meu pai nem imagina, eu acho, essas coisas que eu falei aqui. Ele pode olhar depois, eu acho, né? Agora ele pode saber, que eu queria matar ele. Mas eu olhei para o alto, eu entreguei a minha vida para Deus. Eu parei de reclamar e vi oportunidade em meio das crises que eu tinha na minha vida e que eu tinha que resolver. E um homem de Deus abriu os meus olhos para isso, meu líder me abriu meus olhos para isso e falou, começa a fazer alguma coisa. E quando a gente se movimenta olhando para Deus, olhando lá para o alto, meu irmão, tu vai dando passo, Deus vai colocando o chão, tu enxerga uma parede na frente, Ele abre uma porta no meio daquela parede, e se não tiver parede, Ele bota a porta igual, que nem diz um louvor. Se não tiver parede, Ele vai botar uma porta ali, tu vai atravessar também, e as coisas vão começando a andar, vão começando a dar certo. Mas eu digo uma coisa para ti, não desiste, não te entrega. Deus te chamou aqui essa noite para dizer para ti, aguenta um pouquinho mais, aguenta mais um pouquinho. Tem uma revisão de vidas chegando aí. Daqui a um pouco vai ter outra revisão de vidas também. Aguenta mais um pouquinho. Vai por revisão de vidas. Entrega a tua vida nas mãos de Deus. E começa a ver o teu caminho a ser transformado por esse poder, por essa palavra. Tu acredita nisso? Tu crê no poder de Deus? Tu crê no espírito, no mundo espiritual? No que acontece lá em cima? Então, meu irmão, olha lá para cima e toda a batalha que tu tiver,
ganha primeiro lá em cima. Ganha com teu joelho dobrado, ganha orando, ganha buscando a Deus, bota na presença de Deus e ora e não para de orar até que aconteça. Não para de orar enquanto não acontecer aquilo que tem pedido. E quando tudo desmoronar no teu redor, em meio a essas tuas orações, tu pensa: Deus, está no teu controle, pode quebrar, porque Ele é especialista em milagre, especialista em reconstruir a nossa vida e a nossa história, mas não tem como reconstruir alguma coisa sem antes Ele destruir, derrubar. Se não tiver quebrado, se não tiver marcado, se não tiver algumas coisas podres, vai reconstruir para quê? Ele só reconstrói aquilo que está quebrado, e nós temos que aprender isso. Muitas vezes eu tenho que me quebrar, eu tenho que me desmontar na presença de Deus, eu tenho que me esvaziar por completo para que Ele possa reconstruir, para que Ele possa fazer algo. Enquanto eu estiver com o meu coração cheio de orgulho, ou enquanto eu estiver cheio de, olhando para as coisas e reclamando, vendo: isso aqui não está legal, isso aqui não está bom, isso aqui não dá certo, como que Ele vai reconstruir? Se eu acho que não precisa, se eu estou ali com o meu coração duro, orgulhoso, eu tenho que me desmontar na presença de Deus, para que Ele possa realmente começar a fazer uma reconstrução, a fazer tudo novo. E desse jeito eu não desisto. Eu olho para cima, eu tenho um propósito, eu olho para Deus, eu me desmonto na presença do Senhor, e não tem como desistir desse jeito. Ele está no controle do teu caminho, meu irmão. E se Ele está no controle do teu caminho, não tem nada que pode te parar, e muito menos te fazer desistir. Não tem como tu perder. Não tem como tu perder nesse caminho. No reino de Deus, se tu pegar a Bíblia e ler e estudar toda a Bíblia, pode passar aí de igreja em igreja, perguntando, conversando, tu não vai conhecer uma pessoa que a vida dela piorou, ficou ruim, que teve perda por ela servir a Deus e ser fiel a Deus. Tu não vai encontrar em lugar nenhum perdedor andando com Deus. Sabe o que tu vai encontrar? Bastante desistente. Perdedor não tem no reino de Deus, tem pessoas que desistem. E essa noite Deus te chamou aqui para falar para ti: meu irmão, aguenta mais um pouquinho, não desiste. Tu não vai fazer parte do time dos desistentes. Amém? Recebe essa palavra aí do teu lugar, meu irmão. Recebe essa palavra aí do teu lugar. Fecha os teus olhos aí no teu lugar mesmo. Curva a tua cabeça um pouquinho, um momentinho. Eu quero orar contigo em cima dessa palavra, dessa revelação de Deus essa noite aqui. Pai, em nome de Jesus, se o Senhor me colocou essa noite aqui para trazer, para compartilhar, Senhor, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que me desmontou por completo, Senhor, eu quero que passe por mim, que transborde, que saia desse altar e encontre cada um agora aqui nessa cadeira, Pai. Se tem pessoas que estavam pensando em desistir da sua própria vida, desistir do reino de Deus também, achando que isso não é para mim, isso não funciona comigo, isso não dá certo, eu vou desistir desse negócio. Mas o Senhor me colocou hoje aqui, Pai, para trazer uma palavra de esperança, uma palavra de conforto. Que essa palavra te encontre, meu irmão, aí agora no teu lugar onde tu está. Que tu receba a visitação do Espírito Santo de Deus aí no teu lugarzinho. Ele vai te pegar pela mão e Ele não vai deixar tu desistir. Ele vai caminhar contigo, porque aqui na Sara Nossa Terra, aqui na Cavalhada, ninguém vai parar. Ninguém vai soltar a mão um do outro. Ninguém vai deixar ninguém desistir. Senhor, em nome de Jesus, vem com o Teu Espírito sobre esse lugar agora, Pai. O Teu Espírito Santo, Consolador. Eu sinto no meu coração que tem pessoas precisando ser abraçadas, consoladas, precisando do colo do Pai. E o Espírito Santo vai estar te abraçando essa hora agora.
O Espírito Santo de Deus, Ele está nesse lugar. Ele habita nesse ambiente. Mas tem um ambiente aí dentro que Ele precisa habitar. E Ele não divide esse espaço com ninguém. Começa a colocar as dificuldades, as circunstâncias da tua vida na presença do Senhor agora. Coloca na presença dEle e vence olhando lá para cima. E começa a sentir a presença do Espírito Santo de Deus tomando conta desse lugar. Começa a se desmontar na presença do Senhor, para que hoje Ele comece uma reconstrução dentro de ti, para que a tua vida comece a ser transformada essa noite. Não pelo que eu vim falar aqui, não pelo que eu falei. Eu sei que eu não posso nada, não posso fazer nada, eu sou tão pequeno. Mas eu sei que quem tem caminhado comigo pode. Eu sei que quem está comigo, quem está me guardando pode. E eu oro para Deus que toda vez que eu abro a minha boca, eu não fale nada que venha de mim somente, mas que eu possa ser usado por Ele. E essa noite Deus me chamou aqui para falar para ti isso, meu irmão. Não desiste. Não desiste. Porque Ele é quem está te sustentando. E tudo que está acontecendo na tua volta, Ele nunca perdeu o controle. Ele sempre esteve ali, mas Ele está esperando tu olhar para o alto e tu chamar por Ele, para que o socorro venha. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Você pode se colocar de pé, igreja? Vamos adorar, vamos cantar esse louvor juntos. Eu quero ouvir barulho de oração nesse lugar agora. Eu quero ouvir barulho de oração nesse lugar, nessa igreja agora. Eu quero ouvir barulho de guerra, de batalha pela tua vida. Abra a tua boca e vamos ganhar lá em cima primeiro. Olhe para o alto. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Paizinho, em nome de Jesus, Pai. Ouve o clamor, ouve a oração do teu povo. Ouve a oração da Sara Nossa Terra, da Cavalhada, Senhor Deus. O povo que não vai desistir, o povo que não vai parar, o povo que vai sempre olhar para o Senhor em meio às dificuldades, Pai. Em nome do Senhor Jesus.
encerrar. Ainda com os teus olhos Amém, fechados queridos? aí. Lembrando, nós temos a nossa Com os teus olhos cantina ali no fechados, final. na tua cabeça. Eu quero que você sempre participe Queria que da levantasse cantina a mão. ali, faça o seu lanche, Se que tem a alguém cantina tem visitando abençoado hoje a muito igreja, essa igreja aqui pela também. primeira vez. Amém? Então, Levanta a mão temos na a boca da cantina tua ali pessoa. sempre te esperando, com um lanche gostoso. Eu já comi o lanche, tá aprovado. Você pode comer que não vai acontecer nada. Tá bom? Brincadeira. Levante a sua mão na direção da sua casa. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto. Que Ele faça resplandecer sobre ti a sua face. Que Ele te dê shalom. Meu irmão, vá para o melhor resto de semana da sua vida. O Senhor te fez um vencedor. Deus abençoe.